meus irmãos. Nós vamos agora falar a respeito do nosso palestrante da noite, Tiago Bacelli. Ele é escritor e orador espírita, psicólogo clínico, bacharel em Direito, vice-presidente do Centro Espírita Bittencourt Sampaio, do Lar Espírita Pedro e Paulo, é articulista espírita, atualmente escrevendo para os periódicos A Flama Espírita e Jornal da Mediunidade, agente de projetos culturais da Fundação Cultural de Uberaba, e os livros que foram publicados por ele: A Força do Amor, O Fim da Era Atlântica, Com Amor Livre de Preconceitos. Então, e o tema que ele vai falar para nós essa noite é Em Torno da Caridade. Então, com a palavra, o Tiago Bacelli. Prezados irmãos, é com muita alegria que nós estamos aqui nesta noite, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos juntos. Que Jesus nos abençoe. Nós escolhemos um tema que nós costumamos falar bastante nas casas espíritas que nós frequentamos e nas viagens que nós temos feito também para divulgar as nossas obras mediúnicas em várias cidades do nosso país, que é um tema de fundamental importância, e nós espíritas sabemos a esse respeito, como está lá em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Então nós vamos ler um trechinho, como é do nosso costume, do Evangelho, em Instruções dos Espíritos, uma mensagem do apóstolo Paulo. Vamos ler apenas um trechinho da mensagem, para em seguida a gente ir efetuando os comentários. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação. Estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Vejamos como é importante a caridade em nossas vidas. Então agora nós iremos nos recordar do maior mandamento. O maior mandamento que nele se encerra a seguinte máxima, resumidamente, não é? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então nós encontramos nessa máxima o resumo de toda a lei e de todos os profetas. E o que fala esta máxima cristã? Esse mandamento cristão, ele nos fala a respeito de amor. E o amor é o sentimento por excelência. É o nosso objetivo, o nosso grande objetivo em comum. Caminhar em direção ao aprendizado do amor. E a caridade
prezados irmãos, o nosso tema desta noite. A caridade é a escola que nos possibilitará alcançar esse sentimento por excelência. A caridade é a escola que nós espíritas, e não apenas nós espíritas, mas todos os nossos irmãos e humanidade, também podem caminhar e trilhar por essa senda de paz, por essa senda de trabalho, de renovação, à luz dos ensinamentos cristãos. Interessante que a caridade, ela é tipificada por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Existem duas maneiras de se praticar a caridade. Existe a caridade material e existe a caridade moral. A caridade material, bem, ela envolve bens materiais, às vezes uma ajuda a alguém, uma quantia que possa ajudar alguma pessoa, às vezes a comprar um remédio, não é? Às vezes a comprar o alimento, estar pagando uma consulta a um médico, pois nós sabemos, não é? Que dependendo do SUS, às vezes o caminho é difícil. Se a pessoa precisar com urgência de determinados exames, nós trabalhamos já na prefeitura, em algumas áreas de saúde, ambulatórios, não é? Aqui da nossa cidade. E nós sabemos como é complicado certos exames de certas especialidades para a pessoa estar fazendo. Uma pessoa que está com um grave problema, que precisa com urgência, será que ela pode esperar 2, 3 meses? Não é? Nem sempre é possível. Então nós podemos ajudar e assistir os nossos irmãos em humanidade através da caridade material. Nós estamos vendo a figura do nosso irmão Eurípides. Como vai, Eurípides? Nosso querido Eurípides, tá bom? Nos recordamos agora do Chico, nosso querido Chico Xavier. Nós nos recordamos dele quando a gente estava, quando éramos criança ainda, não é? Meu pai, o Carlos, minha mãe, Márcia, eles me levavam lá para acompanhar as reuniões ali, as célebres reuniões que existiam ali na vila, antiga Vila do Pássaro Preto, aqui em Uberaba. Naquela época era uma pobreza danada aquele lugar, né? Hoje em dia está asfaltado, a situação está melhor, mas antigamente lá o lugar era de penúria, terra batida, muito barracão, muita criança necessitada, suja, mal cuidada, uma situação realmente que vem mudando aos longos do tempo, e graças a Deus que as coisas, pelo menos naquele local, estão um pouquinho melhores do que eram. E nesta época, o nosso querido Chico, ele fazia ali um trabalho junto com todo o grupo que o assistia, não é? Porque era um trabalho muito grande.
era muita gente que ia ali, que precisava de uma ajuda. A maioria estava ali não é porque era espírita, de maneira alguma, é porque precisava de um pão, precisava de um leite, fazia falta em casa. As crianças, as mães, os pais entravam nas filas. E quantas pessoas eram atendidas ali, Tiago? Era todo sábado à tarde. Porque muita gente às vezes se recorda apenas das distribuições, das grandes distribuições realizadas na época do Natal, não é? Aquelas filas enormes. Mas o grupo do Chico realizava essas distribuições todos os sábados à tarde naquele local. E nós estávamos por ali. A gente era criança, não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas a gente ficava ali ajudando a entregar um pão, aquelas sacas enormes de pães, litros e litros de leite. Também tinha enxovais para as mães, para as gestantes, não é? E muitas outras coisas ali eram distribuídas. E o Chico, pasme, ele dava dinheiro para as pessoas. Ninguém me contou. Eu vi, eu estava lá. Eu me lembro perfeitamente dele entregar notas e moedas às pessoas, a cada pessoa que passava na fila. Aí alguém pode perguntar: ah, Tiago, mas não era uma quantidade significante. Aí nós vamos falar, segundo Emmanuel nos fala, através do mesmo Chico, não é? Nós damos aquilo que nós podemos. Isso é das leis de Deus. O amor, ele rompe barreiras, ele transporta obstáculos. E se determinada quantia para nós talvez não fosse significativa, com toda certeza, para aquelas pessoas que ficavam em pé na fila, debaixo de sol, debaixo de chuva, por vários minutos, não é? Aguardando serem atendidos, para aquelas pessoas, com certeza era o pão, o leite, o dinheiro, a ajuda material, a caridade material. Ali nos era exemplificada a sombra de frondoso abacateiro. Ah, Tiago, mas e a caridade moral? Você falou da caridade material, não é? Olha, a caridade moral, ela está acima da caridade material em relação a mérito. A caridade moral, ela é mais meritória. Aí muita gente pode pensar, né? Mas eu não tenho condição de ajudar os outros, eu estou com dívida, eu estou devendo, eu estou cheio de contas para pagar, Tiago. Como que eu vou ajudar materialmente alguém? Eu não posso agora. Bom, existe a caridade moral. Ela não custa um centavo aos nossos bolsos. Nós só precisamos disponibilizar o nosso tempo, o nosso coração, a nossa fé, o nosso sentimento cristão de buscar
auxiliar o próximo. E há tantas maneiras de se praticar a caridade moral. Nós vamos exemplificar uma. Aqui em Uberaba nós conhecemos um instituto chamado Instituto dos Cegos do Brasil Central. Talvez alguns de nossos irmãos aqui também conheçam esse instituto, ou tenham, tem alguns irmãos que são de fora, ou tenham este instituto em suas cidades. É uma instituição que abriga e acolhe deficientes visuais, pessoas que têm grave deficiência visual ou que nada enxergam, pessoas cegas, não é? E esta instituição, ela os acolhe, ela os abriga, ela dá alimento para eles. Tem muitas pessoas com deficiência visual que moram dentro do ICBC, que moram na instituição. O governo também ajuda os irmãos que são cegos. O governo facilita a entrada desses nossos irmãos no estudo, nas escolas, na faculdade. Eles não pagam para estudar. E o que esses nossos irmãos precisam, prezados irmãos? Do que eles necessitam? Já que eles têm a instituição que os abriga, que os alimenta, onde eles moram, já que o governo ajuda que eles estudem, que eles possam fazer uma graduação, buscarem uma atividade profissional, para que possam se sentirem úteis para com a sociedade. O que esses nossos irmãos necessitam? Bem, nós vamos falar para vocês. Eles precisam de pessoas voluntárias que, por exemplo, possam ler para eles, já que eles não têm a visão. Os olhos eles têm, mas não têm a visão. Então eles necessitam de alguém que possam estar lendo para eles, para que eles possam gravar as suas aulas, os livros, as apostilas com os quais eles estudam, para que assim eles possam ouvir com repetição a nossa leitura, para que eles possam estudar. Isso é uma realidade, prezados irmãos. Nós não estamos falando de nenhum devaneio, de nenhuma utopia. Nós conhecemos irmãos cegos e com grave deficiência visual que já ingressaram na faculdade de Direito, na faculdade de Psicologia, inclusive alguns que já se formaram e até mesmo já chegaram a passar em concursos públicos, trabalhando, ganhando atualmente o próprio salário, construindo as suas próprias famílias e assim se sentindo úteis para com a sociedade. Ler para o cego custa dinheiro? Não. Dinheiro não. Custa um pouco de tempo, de paciência.
e principalmente de amor, não é? Vamos dar um outro exemplo de caridade moral? Vamos. Nós frequentamos há muitos anos um lar espírita aqui da nossa cidade, o lar espírita Pedro e Paulo. Talvez alguns de nossos irmãos já conheçam, fica lá no bairro de Lourdes. E lá há muitos irmãos, vozinhos, muitas irmãs, vozinhas, que ali são deixados pelas próprias famílias. Só que eles não são simplesmente deixados. Muitos que lá estão são deixados e abandonados, às vezes pelos próprios filhos. Imagine uma situação dessa: ser deixado no asilo pela família e a família nunca mais vai lá te visitar. É uma situação triste, não é? Com certeza iria deprimir muitos de nós se nós estivéssemos nesta situação, não é mesmo? Então o que esses nossos irmãos que estão lá, estão nesses lares para idosos, precisam? Eles também precisam do nosso carinho, da nossa atenção. Ir lá fazer uma visita, ouvir um pouco as histórias deles, conversar, ser amigo, não é? Isso custa dinheiro? Não. Caridade moral. E há outro tipo de caridade moral que também nós nos recordamos: a caridade da palavra. Nós falamos lá do trabalho do Chico na Vila do Pássaro Preto, na antiga Vila do Pássaro Preto, trabalho muito bonito que nós tivemos oportunidade de presenciar, e falamos a respeito da caridade material que lá existia. Mas lá também havia a prática da caridade moral, pois lá haviam irmãos estudando o Evangelho, comentando as lições do Evangelho. Me lembro que muitos se revezavam na palavra em torno do mesmo tópico do Evangelho segundo o Espiritismo. Várias pessoas falavam rapidamente sobre o mesmo tema, em torno de 3, 5 minutos. Cada um expunha o seu pensamento, comentando o Evangelho. Havia lá a cabine de passes, já estive nela, já tomei passe nela, já enfrentei a fila nela, a aguinha fluidificada, nada obrigatório, não é? Porque, como nós dissemos, a maioria dos nossos irmãos que ali compareciam, muitos deles às vezes não eram propriamente espíritas, estavam ali simplesmente por necessidade. E a caridade, prezados irmãos, é este sol fecundo que produz, que realiza, que busca crescer e se desenvolver mais a cada dia. Nós somos, na verdade, espíritos ainda repletos de imperfeições, de defeitos,
a serem corrigidos. Todos nós somos portadores ainda de certas vicissitudes morais, oriundas do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Ainda não somos espíritos puros. A classificação a respeito dos espíritos, essa tipificação dos espíritos, nós encontramos lá no estudo do Livro dos Espíritos. Espírito puro que eu conheço fora o Cristo. Fora o Cristo, a gente ainda não conhece. Mas conhecemos vários e vários discípulos de Jesus, que aqui na terra semeiam a paz, semeiam o amor, trabalhando em torno da caridade. E a caridade, para ser mais meritória ainda, ela deve ser feita também, não apenas nas casas espíritas, mas nessas atividades menores que nós podemos realizar de maneira individual, sem necessidade de contar a quem quer que seja. Jesus já nos disse que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Então, as atividades dentro do centro espírita, dentro do nosso ponto de vista, elas são muito importantes, pois incentivam os nossos irmãos frequentadores a trabalharem, a se motivarem, a fazerem alguma coisa que não seja especificamente para você mesmo, não é? Elas são importantes, mas elas devem servir de estímulo para que a gente vá ao encontro dos chamados infortúnios ocultos. Essa semana a gente estava estudando sobre esse tema lá no Centro Espírita Vicente de Paulo, os infortúnios ocultos, não é? Porque muitas vezes a pessoa que necessita, ela tem vergonha, ela não vai para a rua pedir esmola, ela passa por necessidades, privações em silêncio. O dever do cristão que pode algo fazer é sempre ajudar naquilo que seja possível. E nós estávamos também pensando a respeito das nossas dificuldades, e nós devemos nos recordar que a única maneira que nós temos de errar menos, qual é? Nossos irmãos sabem? Oi? Só tem uma maneira de errar menos: acertando mais. Não é? Trabalhando também. A única maneira de errar menos é acertando mais. Então não importa que nós sejamos ainda muito limitados, não é? Porque às vezes a gente cerceia o nosso poder de ação, de realização, de fazer alguma coisa positiva pelos nossos erros. A gente pensa: ah, mas eu vou lá no centro ajudar, mas eu sou tão errado, eu piso tanto na bola, eu tenho tantos defeitos. Se a gente for pensar dessa maneira, a gente não sai do lugar. É o tal negócio
Às vezes, a gente se torna mestre na arte do desculpismo, arrolando desculpas para que a gente não possa ir um pouco mais além. Não é? Porque a doutrina espírita, se nós seguirmos ao pé da letra a doutrina espírita cristã, nós seremos muito felizes, muito venturosos. No entanto, a gente faz aquilo que a gente pode, e dar um pequeno passo em direção da luz é sempre melhor do que não dar nenhum. Bom, o nosso tempo está correndo, nós já falamos um pouco a respeito da caridade, não é? Já tomamos muito tempo dos nossos irmãos, muito agradecido pela paciência de todos, que todos possam ter um retorno feliz aos seus lares, caminhos de paz, de alegria, de amor, e que a mensagem fraterna da caridade possa estar viva sempre em nossos corações. Que Jesus nos abençoe.